Olá, boa tarde. Oi, Cati. Vamos ver quem tá entrando. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Tá todo mundo conseguindo escutar o meu áudio? Tá bom para vocês? Coloque um dedinho aí quem tá conseguindo escutar. Tá tudo ok? Boa tarde. Quase boa noite, né? A gente tá bem no meio, assim, entre boa tarde e boa noite. Legal, vamos esperar mais um pouquinho. A gente já vai começar. Oi, Ana! A Ana Leme da Movimento Literário, que esteve aqui com a gente semana passada. Semana passada não, terça, né? A gente fez a live. Agora nosso canal da Convocar Infância vai ter uma live na terça e na sexta, às 18 horas. Então a gente conta com vocês. Então vou começar conversando um pouquinho. Tá cortando? Tá cortando? Porque aqui pra mim tá normal. Vocês vão me avisando aí, tá? Que eu vou acompanhando vocês. Eu não vou tirar os comentários porque faz parte, acho que ficar com os comentários para poder conversar com todo mundo e conversar com a Cimeia também. Quem quiser mandar alguma coisa para ela também pode mandar aí pelos comentários. Tem uma caixa de perguntas também ali, quem quiser mandar alguma pergunta. Tá bom. Então, quero desejar então que todos sejam bem-vindos ao canal Convocar Infância. Nós estamos começando então mais uma live. Essa é a quarta live do nosso canal e dizer que eu estou muito feliz com o retorno, vendo que as pessoas que são professores, educadores, gostam muito da infância, que estudam a infância, que são pesquisadores, estão nos acompanhando. Tenho amigos, tenho colegas, tem pessoas que às vezes a gente não se fala todos os dias, mas a gente sabe que estão ali e estão acompanhando a gente. Eu sei que hoje tem muitas pessoas também que gostam muito da Cimeia. Cimeia é uma educadora de chão, uma professora, uma formadora, né, de professores também. Então, sejam todos bem-vindos. A Convocar Infância é um canal que eu abri há pouco tempo, está fazendo um mês, essa semana faz um mês. E hoje a gente já está chegando nos 900 inscritos. Esse é um número que eu digo assim, que são pessoas que estão buscando também, né? Buscando então se formar mais, buscando dicas, conversando, trocando, isso que é importante, tá? Então isso eu agradeço a todos vocês. E essas lives eu estou tentando assim conversar com algumas pessoas e vendo quais são os assuntos que nos chamam a atenção, que a gente está precisando dessa ajuda. Coloquem de onde vocês são ali embaixo, que é legal. Agora o pessoal de Canoas tá aí também, legal, sejam todos bem-vindos. Então, quais os assuntos que estão precisando? Então a gente já trouxe, né, falando sobre educador pesquisador, sobre a literatura. Falamos também um pouquinho sobre educador nesse meio da pandemia toda. E agora, hoje, a gente vai falar sobre o registro, né? Vamos falar sobre registros. E esses registros, como fazer esses registros, e pensando que a gente não tem uma receita, né? Acho que cada um tem uma forma de fazer, mas é bom a gente fazer essas trocas, né? E acho que quanto mais a gente conversar sobre os assuntos que nos rodeiam, que a gente fica, né, preocupado, assim, como fazer, será que estou fazendo, tem uma outra forma que pode me ajudar? O pessoal de São Leopoldo, legal, Porto Alegre, Paraná, Londrina, Joinville, show. Então, assim, o que pode nos ajudar, né? Então, acho que é por isso que eu trago essas pessoas. Eu vou convidar, então, a Cimeia. A Cimeia é uma educadora, como eu falei para vocês, uma educadora de chão. Ela é formadora. Eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente. E aí ela vai também se apresentar para vocês. Só um momentinho. Vamos achar aqui. Vamos ver onde é que tá a Cimeia. Ainda não chegou. Bom, esperar ela dar um oizinho ali, então.
Gente, ela tá se organizando também lá, né? Então, aí essa ideia então veio da live dos registros conversando com ela, né? A gente veio conversar assim, mas qual um dos assuntos que as pessoas pedem mais assim para conversar? Como registrar o dia a dia, a rotina das nossas crianças, né? O dia a dia. Ah, agora deu ele pelo registro, ela tá pela página dela. Peraí, vamos só chamar ela aqui. Vamos lá, vamos esperar ela tá aguardando. E aí veio toda essa questão. Ai, vamos, o que a gente pode conversar? Ai, tá ali! Oi! Consegui. Tava te procurando, não conseguia te encontrar ali. Bem-vinda, Cimeia, ao Convocar Infância, sendo esse canal que a gente vai ter de conversa, de diálogo, de troca, diz para ela assim, olha, a gente não precisa seguir uma roteira, a gente tem que falar, as pessoas querem escutar, como se estivesse ligando, ela falando no WhatsApp e trocando ideias. É bem essa ideia dessa troca. Então, seja bem-vinda. Eu comecei a te apresentar, mas eu quero que tu te apresente, porque tem muita gente aqui que já gosta muito do teu trabalho, já te segue, como eu também. Né? Eu conheci a Cimeia no Elas e o Show, que foi em Canoas, adorei a fala dela, fiquei bem encantada, assim como as outras meninas também. Então, quando eu chamei ela para essa conversa, ela topou na hora, vamos conversar sobre, então. Então, te apresento para o pessoal que não te conhece ainda. Tá bom, gente. Boa noite, né? Bom fim de tarde aí. Aqui no Rio Grande do Sul faz um pouquinho de calor hoje, né, Dana? Não sei se é aí, mas Tá, fez um calor. dia quente, né? Mas eu aceitei sim o convite. Faz tempo que a gente não aparece aí ao vivo para compartilhar alguma coisa, né? Correria tá grande. Oi, gente. Boa noite. Mas eu fico muito feliz, ainda mais com esse tema que eu gosto muito, que me faz refletir muito nos pontos formativos com as gurias aí que fazem os nossos grupos de reflexão. Eu acho muito importante a gente poder pensar no registro, mas também me apresentar um pouquinho para quem não conhece. Então, eu sou a Cimeia, sou professora, tenho a formação em pedagogia e agora pós-graduanda em docência do ensino superior. E eu também trabalho nos anos iniciais, tá? No terceiro ano dos anos iniciais. Também trabalho como tutora no, na Uniaselv, tutora da pedagogia, tá? Então é um desafio muito grande sair da educação infantil, fazer os 360 graus no mesmo dia, né? Faço assessoria em escola de educação infantil também. Então, o que a pedagogia nos permite, aí a gente vai passando, né? Perpassando por todos os campos. Mas é muito, muito bom, muito importante também poder acompanhar todas as possibilidades aí de quem está na educação infantil, anos iniciais, e quem está se formando para ser o professor, né? Então, também trabalho com formação de professores e coordenadores. Enfim, é isso, Não Dana, para, por né? enquanto. Não para, né? Eu acho Não que eu me para. identifiquei muito com a Cimeia também, porque eu sempre fui assim também, sempre estava fazendo alguma coisa, eu também trabalhei com formação, então eu disse, meu Deus, não para, né? A gente fala com ela assim, e quanta coisa. E como é bom falar para educadores que querem escutar o que tu tem para dizer. Porque muita coisa ali que tu fala, tu tira do quê? Do teu chão, do que tu aprendeu, das tuas práticas, das tuas vivências, claro, das tuas pesquisas, dos teus estudos. Isso é importante, né? Escutar as pessoas e o que elas também, e como a gente aprende com essas pessoas, né? As pessoas também Isso bastante. se aproxima, né? Aproxima quem está escutando. Porque às vezes a gente ouve alguém que está longe da sala. E não que aquela pessoa não saiba, mas às vezes a gente fica pensando assim, né? Ah, mas será que é possível mesmo? Então, toda vez que o professor ouve outro professor que está lá e contando, compartilhando da sua prática, das suas vivências e mostrando que é possível, né? Além de todos os desafios, eu acho que isso aproxima muito o professor do outro professor, né? E vem aquela rede de apoio que a gente tanto fala,
que um professor vai se apoiando no outro, né? Vai trocando experiências, vai trocando ali os seus anseios, as suas inquietações. Boa noite, gente. As suas inquietações. E eu acho que isso é muito bacana, assim, aproxima. E agora esse momento, né, de lives aí por todos os lados, eu acho que a gente está tendo grandes oportunidades de Muitas. estudo, de acompanhar pessoas que a gente nem imaginava, né, que a gente poderia acompanhar e fazer registros e tudo mais. Então, muito bacana. É verdade. Isso é uma das coisas positivas única, acho que, né? A gente vai tirar também tudo isso, porque é terrível esse momento. Mas a gente se aproximou de muitas pessoas, realmente. E essas pessoas a gente tem que aproveitar, então, para esse momento de troca, esse momento de estudo, que dá ainda, porque todo mundo está trabalhando, né? Mesmo em casa, as pessoas estão trabalhando, as pessoas também estão sobrecarregadas. E tirar um momento, assim, e as lives, né, vêm para ajudar, mas também são muitas, então às vezes tu tem que escolher o que tu prefere dentro dos teus assuntos e selecionando, porque é difícil mesmo, né? Hoje mesmo tem gente falando assim, mas é o tempo para ver tudo. Às vezes a gente não vai conseguir parar para ver, às vezes a gente está fazendo uma coisa em casa, a gente liga uma live e fica escutando, né? Bota todo. Então às vezes é assim ao mesmo tempo, né? Mas então, te agradecer, a gente, já que o Instagram tem tempo marcado pra gente, vamos falar sobre os registros e o que tu tem para nos dizer, assim, acalmar os corações que às vezes ficam tão preocupados nesse tema também sobre os registros. Verdade, é um assunto que inquieta muito, assim, o professor, né? Quando a gente vai conversar sobre isso, eu tenho uma das formações que eu faço sobre parecer descritivo, registro de pareceres descritivos e avaliação, né? Há muita inquietação, assim, o que que eu preciso escrever? Por onde eu começo? O que que eu olho? E aí a gente entra naquela questão do professor dentro de um passo a passo, né? Dentro de uma caixinha. E aí não é essa a ideia. Eu acho que eu penso e eu tenho certeza assim que o professor ele tem condições de ser um professor autor. Então, um professor autor da sua observação, um professor autor do seu foco, do olhar, um professor autor das suas fotos, dos seus vídeos, da sua maneira de registrar, né? Um professor autor que ele é aquele que vai olhar para uma determinada situação, falando de registro no geral, assim, numa escola de educação infantil, ele vai olhar e ele vai colocar um foco, assim como tu falou, né? A gente vai ter que escolher agora as lives, é a mesma coisa, tem que ter esse meu olhar com um foco, com intenção. E aí, esses registros, quando a gente fala assim, o professor deve ser autor, porque ele não vem com a ideia de que o professor tem que preencher planilhas, né? Vou preencher um monte de planilha para ver o que essas crianças estão é, descobrindo, o que essas crianças estão aprendendo, mas a ideia, então, para pensar nesses registros é justamente de pensar o que o meu olhar alcança, o que eu tenho de repertório para poder olhar para as minhas crianças, o que eu tenho de repertório como coordenador para poder olhar para o meu grupo de professores, né? O que eu tenho de repertório para escrita. Mas aí, pensando no registro, eu ainda penso que o registro não é só escrita, né? Posso ter aí grandes registros de imagens que te contam muita coisa. Eu posso ter registros de narrativas minhas, gravando. Hoje mesmo conversava com meu marido sobre isso em casa, das formas de registro, né? Por que a gente precisa ter uma planilha? Por que a gente precisa ter um passo a passo para contar a história de uma criança? Eu, quando penso no registro como professora autora, posso também criar possibilidades, né? Posso olhar para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, que é um fio condutor aí para a educação infantil, e pensar que eu posso fazer uma narrativa minha gravada e depois complementar com algum registro das crianças, de desenho, seja lá qual for a ideia do professor. Mas assim, eu penso que o registro ele vai guardar memórias. Só que as memórias não são só escritas. Então, quando a gente pensa em registros na educação infantil, a gente precisa pensar qual é o nosso objetivo com esse registro. Eu tenho um registro para preencher lá um documento, eu tenho um registro para construir um portfólio. Que registro que eu preciso ter, né? E esse registro, ele também vai contar do olhar do professor.
Eu até fiz algumas anotações, assim. O registro é uma interpretação, como diz o Fortunati, é uma tradução, uma concepção. Tudo que eu escrever, tudo que eu pensar, tudo que eu tirar de fotos, tudo vai contar de quem eu sou como professora, né? Tudo vai dizer, vai falar da minha tradução, da minha interpretação daquela situação. Então, hoje em dia, a gente tem muito isso, né? Tá, mas o que que eu tenho que registrar, afinal de contas? Olha, depende do que tu vai fazer com esse registro e depende muito do que tu quer contar, de quem tu quer contar, né? Então, eu sempre dou como dica esse livro maravilhoso aqui, Uhum. Registro na Educação Infantil, porque ela vai mostrar, né, junto com vários outros professores, várias formas de registro. E aí a gente pensa, poxa vida, tem escola que faz um blocão do lado de fora da sala e conta a semana daquelas crianças. Sim, tem escolas que talvez não use tanto outros instrumentos, mas vai utilizar essa possibilidade. Então, o registro como forma de guardar memórias de modo geral, ele faz parte de fotos, de imagens, de vídeos, mas ele também para o professor ele é um instrumento. Então, quando a gente fala de um professor autor e um professor que cria, que faz, né, se usa muito hoje em dia a documentação pedagógica, ele precisa de registro. A forma como ele vai registrar vai fazer parte daquilo que ele construiu como conceito de infância, de criança, de percursos, de caminhos. Mas a gente não pode desconsiderar que o registro é um instrumento do professor. Não tem como tu trabalhar sem registros, né? Independente se ele é uma planilha, se ele é um caderno ali que a gente usa no bolso sempre, se são os registros das minhas fotografias, né? Que é uma imagem congelada, onde eu posso refletir depois, onde eu posso olhar depois para aquela imagem e fazer a minha reflexão sobre aquela situação. Ou se ela é em vídeo, que é uma imagem em movimento, que também me conta outras coisas que a imagem congelada não me contou. Então, para a gente poder perceber, o pessoal está pedindo livro. Registros, registros Mas na educação infantil, gente. Luciano Osteto, ele tá bem velhinho, meu, ó, de tanto que eu uso, todo marcado. Não, não depois dá para a Cimeia, tu pode mandar o livro, o nomezinho, a gente vai colocar depois nos registros, aí o pessoal pode procurar. Se caso perder alguma coisa, a Cimeia manda depois para mim. Todas as dicas que ela deu de livro. mando sim, com certeza. Então, eu acho que para começar a falar sobre registro, a gente não pode se prender a um passo a passo, né? O professor, Uhum. hoje, ele busca muito isso, né? Eu percebo nas minhas conversas com outros colegas. Tá, Cimeia, tu me disse tudo isso, mas e agora por onde eu começo? Então, parece que a gente precisa ter um passo a passo. Talvez a gente tenha a nossa formação, né? A nossa experiência nos mostra que a gente tinha, até como parecer descritivo nas formações que eu faço. Não tem um início. Como que eu posso começar a contar dessa criança? Bom, depende da criança, né? Se a gente for falar de um parecer descritivo, onde a criança ela tem uma chegada muito. Ela chega na escola puxando sua mochila, conversando com os colegas, ela já chega naquele movimento, dando bom dia. Então, talvez eu tenha muito o que contar dessa criança, da chegada dela na escola. Talvez uma outra chega quietinha no colo, o professor recebe, e aí essa criança vai se acomodando e daqui a pouco ela vai despertando. Então, talvez eu não tenha tantas coisas para contar, mas eu vou contar isso. Então, por exemplo, parecer descritivo, que é uma coisa que final de semestre aí, né? O professor fica numa angústia para poder dar conta de tudo isso, E às vezes tirou mas é um. essa última semana para escrever, né? E aí tu já perdeu tanta Isso aí. coisa. E aí, olha, tira a primeira pedra quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso, acontece com todo mundo isso. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tu vai se adaptando normalmente, depois a registrar aos poucos, né? Porque senão vai ficar aquela última semana registrar. O que tu vai registrar em uma semana de, sei lá, 10, 12, 15, 20 crianças? Não tem como, isso é impossível. Isso então é um processo mesmo do semestre ou anual, depende da escola, né?
Gente, e aí o professor também pode fazer essa escolha, né? Como que ele vai documentar esse semestre? Tem gente que se organiza muito bem num caderno, tem gente que faz áudios e grava para poder depois, num outro momento, transcrever todo aquele áudio. Então, são estratégias, não tem como a gente nunca dizer um passo a passo, né? Tem gente que vai ter 30 crianças, tem gente que vai ter 10. Então, como é que tu vai estipular um passo a passo para o professor? Somente o professor sabe o que passa, né? E pode aí criar as suas estratégias. Mas como tu fala do parecer descritivo, quando a gente pensa em escrever lá no final do semestre, às vezes a gente não tem muita informação, né? Às vezes eu quero escrever sobre a alimentação do fulano, da criança X, mas eu nem lembro como ele come. Eu nem lembro quais são as narrativas que ele faz lá no refeitório. Eu nem lembro como que ele se relaciona, qual é a relação dele com esses alimentos. Porque eu não tive uma pauta no meu olhar durante esse semestre, eu não fiz essas escolhas, né? Eu fui registrando o que acontecia e aí eu perdi alguns detalhes muito importantes. Então, por mais que a gente não tenha algo fechado, uma planilha fechada, o professor precisa criar a sua estratégia. Às vezes ele precisa de uma planilha, o outro não. Mas a gente precisa pensar em registrar, né? Tecer essas memórias para que a gente tenha o que contar das crianças, o que contar da escola, o que contar da nossa prática. É a mesma coisa quando o professor, Dana, pega um caderno de planejamento e ele precisa planejar de novo. Então, ele vai lá e revisita o registro que ele fez da proposta anterior. E aí ele escreve assim: todos brincaram, Uhum. todos participaram. Então, é um registro genérico, né? O que eu posso pensar para a próxima proposta se no meu registro eu tenho todos brincaram? Todos Então, brincados. é o professor poder fazer o exercício da escrita, né? Todos Que brincaram, é mas uma brincaram. organização também, né, Cimeia? Uma organização, assim. Ah, hoje eu vou ver mais o fulano, ciclano, e aí vai vendo as crianças Uhum. aos poucos também. Às vezes tu tá parado lá para ver alguma coisa, acontece outra coisa que vai te chamar a atenção, e tu já começa as anotações, né? É aquela coisa assim, a gente nunca tá, a gente tem que estar aberto e vendo tudo ao mesmo tempo. Sim, isso é uma das nossas ações na escola, é observar o que eles fazem. E às vezes é naquelas coisas mínimas, é no pátio, é naquele bolinho de areia, onde acontece a troca, a conversa. Ali vocês vão ver o que eles estão fazendo, né? Acho que é muito isso também, é o dia a dia, né, da criança. É, o cotidiano, né? Por mais que a gente tenha aquela pauta, né? Eu tenho uma pauta. Hoje eu quero olhar para essa proposta que eu fiz, vamos supor, de arte. Mas e se surgir alguma coisa nesse caminho? Aí eu vou perder de olhar, de registrar, de acompanhar, porque a minha pauta está só para aquele momento. Então, quando eu sempre digo para as gurias, né? Vocês escolheram uma profissão muito desafiadora. Não dá mais para retroceder Verdade. agora, só avançar. Então, o que que a gente vai fazer com esse monte de desafios? Né? A gente vai ter que se preparar, é muita leitura, muita estratégia, cada um vai ter a sua, né? Cada escola aí vai pensar e refletir na sua. Mas as crianças, elas são espontâneas, né? Elas não vão esperar para que, eu sempre digo, a criança, ela não espera lá que às 3 da tarde ela vai aprender alguma coisa. Ai, hoje às 3 da tarde a prof tem uma atividade para mim, né? Daqui a pouco despertou ali o som de alguma coisa na escola, lá da panela de pressão da cozinha, e ele vai olhar para a panela de pressão da cozinha, ele vai fazer comentários, e o que que eu faço com essa informação? Então, por isso que hoje em dia a gente tem celulares aí, né? Eu sou uma que eu tenho um grupo comigo mesmo, só eu. Então, tem um assunto muito interessante, coloco gravar ali no WhatsApp para mim e sigo. Vai. Depois eu revisito aquele material. São Uhum. estratégias. Mas é muito isso, assim. Eu penso que essa vida cotidiana, ela é rica de situações. E eu penso também que os registros, eles podem ser diversos, né? Basta o professor ter essa iniciativa. Então, assim, eu quero assumir essa autoria. Hoje eu quero assumir essa autoria. O que que eu vou olhar? O que que eu vou registrar? Né? Quais os passos aí que eu quero utilizar para observar? Se a criança está brincando com alguma coisa tão comum,
mas para nós comum, né? Mas o que que eu posso olhar nessa brincadeira? Ah, ela brinca de panelinhas. Que narrativas ela faz? É, que enredo que ela está construindo? Que papéis que ela distribuiu ali? O que que ela está usando para compor essa brincadeira? Né? Então, assim, não é só uma brincadeira, não é só uma ação, não é só um trajeto da sala até o refeitório. Muitas coisas acontecem ali e a gente, às vezes, não encontra aí esses caminhos, né? Percebe, assim, que as minhas crianças não estão mostrando nada para a gente fazer um planejamento, para a gente fazer uma investigação. Minhas crianças não estão mostrando nada. Então, assim, eu penso que se a gente colocar essa pauta no olhar, né, a gente enxerga muita coisa nesse caminho, desde os bebês até os maiores, né? É muito interessante, assim, poder discutir sobre isso, que eu acho que vai abrindo possibilidades. Ah, nunca tinha pensado por esse lado. Então, muito muito instigante, um assunto muito instigante. E a gente ficava muito amarrada à escrita, né? Eu acho que a tecnologia veio para nos ajudar, né, nessa forma, porque na escrita tu pegava assim, agora eu vou sentar no final da tarde, né? Eu sou uma velha de Sim, educação infantil, já 500 anos sentava no final da tarde para escrever. Tá, perdeu tudo, né? Tu não tem mais, não lembra mais o que aconteceu no pátio com fulano. Por mais que tu tente anotar, tu não consegue anotar de todo mundo. Então, aquele dia que tu tem que anotar de todo mundo. Não. Então, aos poucos. Então, a tecnologia veio com áudio, com vídeo, que tu pode gravar, pode filmar algumas coisas para depois ter, fotografar a própria foto, a própria imagem, depois tu pode registrar, né? Isso veio nos ajudar, né? E hoje em dia, exatamente. se não pode usar o celular do seu pessoal, as escolas têm, uma escola tem um aparelho, ou é um tablet, ou é um aparelho da escola, ou uma máquina de registrar, de digital mesmo, para tirar essas fotos, né? Exatamente, exatamente. E aí tem uma coisa interessante que registrar memórias, assim, né? Às vezes a gente pensa que assim, ó, não, eu preciso registrar só questões pedagógicas, mas Uhum. registrar o vivido, gente, isso também. Registrar o vivido, registrar os anseios, o professor ter os seus registros. Não sei se vocês percebem, mas eu tenho os meus textos longos que eu coloco lá quando alguma coisa Lindos, lindos. Uhum. aí eu converso com uma pessoa, daí inquieta aquela situação, e sempre surge disso, assim, de uma conversa, uma reflexão. E aí, como se fosse um diário, eu tenho os meus que eu não posto também, né? Porque senão eu vou encher de coisas lá, mas como se fosse um diário, como se fosse um diário, assim, um registro do professor. Então lá eu tenho incertezas, lá eu tenho anseios, lá eu tenho vida vivida mesmo, né? Da minha docência. Então eu acho que exercitar isso, assim, né? A gente tinha lá, quando eu tenho ainda os meus diários de quando eu era adolescente, pré-adolescente. Sempre gostei de contar, de contar para mim mesma, ter as minhas memórias, né? E hoje, se eu pegar eles ali, nossa, vem muita coisa assim na lembrança, né? E eu acho que isso é muito importante, assim. A gente vive numa era que é tudo muito rápido, né? Assim, a gente coloca uma foto no Facebook pensando daqui um ano o Facebook vai nos lembrar. Né? A gente está vendo muito isso agora. Vou postar uma foto de máscara para que daqui um ano o Facebook, né? A gente vê na legenda, me lembre que aconteceu essa pandemia, né? Então, quando a gente vai pensar nos nossos registros, onde eles estão? Um dia alguém me falou assim, Simé, tu salva esses teus textos, tu coloca no Facebook. Eu falei, não, nenhum, eu escrevo direto lá. E aí a pessoa disse assim, imagina se dá um pane aí, tu, né, qualquer coisa. Aí eu fui lá e resgatei tudo, porque é isso mesmo, assim, a gente usa essa tecnologia, né, e às vezes não se dá conta que muitas coisas podem acontecer. Então, Sim. travou na fala dos anseios. Acho que era um anseio, então. A fala dos anseios era sobre os textos que a gente pode escrever como professor, e aí não, né, não no sentido de registros das crianças, mas o registro do caminho do professor, né? A gente também tem história. A gente vive agora num tempo que a gente fala o protagonismo da criança, protagonismo da criança, protagonismo da criança. E o professor? Protagonista, professor que está ali criando, que também está propondo,
protagonista no olhar, travou tudo. Tudo, tudo, Não, tudo? olha Só só, uma gente, parte. às vezes é a internet que dá, aqui ela tá normal, tá tudo. Então, assim, vai ficar gravado, até a pessoa tá pedindo, vai ficar gravado depois ali no canal da Convocar Infância, e depois ela vai pro YouTube também. Então não se preocupe, se caso perder, dá uma revisitada depois, porque aqui tá normal. Então, quer dizer que a gente Tudo não bem. perdeu, tá? Continua. Que bom, que bom. Ah, que bom. Então é isso. Eu penso que a gente pode se colocar nesse lugar de quem, né, se autorizar também, ter essa autorização para escrever, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, Dana, eu preciso de uma citação para colocar aqui no portfólio. Preciso de uma citação, tá? E quando que eu posso também colocar a minha fala ali? Quando que eu vou poder também compor esse documento que é das crianças? Eu estou ali com as crianças. Eu posso sim pegar uma citação, claro que sim, né? Eu posso colocar lá naquela imagem daquela foto que eu coloco na minha página lá das crianças ou na página da escola. Eu posso pegar uma citação de alguém, mas quando que eu vou ter essa iniciativa também de contar o que acontece ali, né? A gente sempre ouve falar, muitos teóricos falam de educação, professores poucos. Mas hoje em dia a gente tem muitos, né? Graças a Deus. Verdade. Mas professores falamos pouco da nossa prática, contamos pouco. Nós temos o nosso caderno de planejamento, nós temos ali os nossos instrumentos da escola e eles ficam lá, né? E aí, tantas outras coisas que acontecem, até mesmo disso, porque eu penso assim que registro não são só as coisas boas, as coisas que deram certo, né? Os registros, eles vão contar isso que eu falei antes, os anseios, as Verdade. angústias, como se fosse aquele nosso diário lá que a gente dizia, querido diário, hoje o dia não foi tão legal assim, né? Então, para a gente poder ter o nosso documento de docência, né, de caminho, de poder um dia olhar para trás e perceber quantas coisas a gente já pôde avançar, quantas coisas a gente pôde desconstruir, construir de novo. Então, o registro em si, tá travando, ela tá dizendo, mas acho que é ela, porque as outras não. O É, registro em si é memória. A gente já, né, começa falando por aí. Vou ter uma formação só sobre isso, dia 26. O pessoal pode ir oba. acessar. Sexta-feira que vem. Registros do professor autor. Então, o que, que eu posso fazer para registrar, gente? Eu penso que, às vezes, sequência de imagens contam muito mais do que se eu tentar escrever. Mas isso não tira também o valor que tem a escrita. Eu só quero dizer que às vezes a gente se prende a uma forma de escrita, uma forma de contar a história da criança, né? Mas muitas coisas eu posso tentar, né? São tentativas, são estratégias, né? São caminhos assim interessantes. Eu estava ouvindo. É verdade, é bem isso aí que nem tu falou. A gente tem que se permitir, né? A gente tem que escrever. Às vezes a gente não se permite assim só, vou pesquisar, eu vou ler, que é muito importante. Ler, mas a gente tem que escrever também. A gente tem que botar o que está sentindo também no papel ali, no caderno, no seu diário, porque aí as coisas vão desenvolvendo mais, até para quando tu for escrever alguma coisa das crianças. Porque aí tu começou a Exato. escrever mais. Aí eu sei por isso também. Eu me enxergo, assim, tá falando. Uma coisa, se eu não começo a escrever, eu não consigo depois ter mais ideias para poder escrever sobre as crianças. E a gente tem que fazer isso. Que é o que a gente ama, né? A gente faz isso é porque a gente gosta, né? Todo mundo que está na educação é porque gosta de estar também, né? Ninguém está ali por obrigação, então tu tem que fazer o que tu gosta. Então, acho que a parte de escrever também, da escrita, é muito importante. Né? Então, Muito importante. E eu acho que a gente precisa ter repertório daí, né? Porque senão a gente fica naquele caminho, mas eu não tenho mais o que contar dessa criança. Mas aprofundar, né? Ir assim, afunilando, afunilando, afunilando. A criança está lá brincando com vários instrumentos, várias madeiras, por exemplo, fazendo sons, tá? Então, daqui a pouco eu conto que ela fez sons, que ela bateu as madeiras, mas o que mais? Quanta poesia eu posso colocar nessa minha escrita, né? o pessoal já Do quer um olhar. livro teu. Isso mesmo. O pessoal está querendo um livro, então é melhor se preparar.
O Belas e Chão vai sair agora, tá? Elas e o Esse Chão vai sair. Exatamente. Eu tenho uma frase minha lá nelas e o Chão. Vai sair no livro também. olha! Tem gente que vai ser autor lá junto, viu? Só que legal, Ah, essa é uma ideia. ah, legal, legal. Mas, gente, assim, ó, tem Mas muita coisa linda que o pessoal tá colocando aqui. não Ah, consigo. muita gente está colocando, a Débora colocou, eu amo fazer isso, ler, revisitar e ver o quanto eu avancei na escrita. Deixa eu ver se eu consigo pegar lá para cima. Isso é muito legal, gente. Aqui, ó. A Marta colocou a meia, a nossa citação também pode ser incluída. Com A Cimeia, certeza. professora que nos inspira. A Rosa botou. A Débora botou também. Amo ler seus registros, parabéns. É legal, gente. Isso aí é um bom retorno, né? Do Legal. trabalho. E aí, quando eu criei a página lá em 2017, eu nem escrevia tanto assim, né? Isso é exercício, é tu exercitar, né? O olhar para uma situação, quando as gurias fazem a formação comigo do Pareceres Descritivos, muitas delas devem estar aí, a gente sempre conversa. Agora saiam daqui, peguem uma foto de uma das crianças e exercitem, gente. Ela não tá só brincando de rolar um pneu. Contem mais sobre isso. Qual o olhar, qual a expressão dela? Será que a gente já pensou em contar numa escrita qual a expressão da criança? Como que ela tá, o que que ela tá, porque assim também tem todo esse compromisso, né? Quando a gente olha porque as crianças estão fazendo, é o meu olhar de interpretação, que pode ser diferente do da Dana. A Dana pode ver coisas muito diferentes que eu, quando a gente estiver olhando para a mesma criança, né? Mas quanto mais repertório eu tiver, quanto mais eu puder estudar sobre como as crianças aprendem, como elas brincam, como elas fazem em relação de pares, né? Quanto mais eu conceituar tudo isso, né? Mais eu vou ter repertório para ser escrita. Página, registros de uma professora. Qual a tua página? Lá no Face A tem Janete. bastante coisa. A Janete é minha colega da pós lá, da Educação Infantil. Que É, legal, legal. gente. Legal, a Janete está aí participando. Aí as gurias que fizeram de pareceres, ó. Eu acho que quando a gente fala de voltando para parecer, porque assim, registros são diversos, né? Eu tenho registro de pareceres, eu tenho um documento mais formal, talvez, para avaliar alguma situação da criança, eu tenho vários tipos de registro. E eu também tenho que me colocar nesse lugar de que cada um tem a sua função, né? Mas quando a gente fala de registros, por exemplo, de pareceres descritivos, é para mim me lembrar de mandar um beijo para as gurias da Cimeia, sabe? Elas são do meu grupo de coordenadoras que eu faço formação. Elas combinaram lá que elas iam botar hashtag Gurias da Cimeia. Beijo, gurias. Obrigada por estarem aqui. Queridas. E no Aí quando a gente final fala, pediram também, no final pediram para te indicar livros de leitura, alguma coisa dentro desse tema. fiz uma foto aquele dia com vários, mas eu vou indicar sim. Uhum, pode deixar. Quando a gente fala de acompanhar as crianças, né? Registro de acompanhamento. Aqui a gente chama de parecer, mas o que a gente vai contar dessas crianças também faz parte do meu conceito. Por exemplo, eu posso contar somente o final, somente a aprendizagem. Ele salta, ele pula, agora ele faz esse movimento corporal que antes não fazia. E o percurso? Como foi que ele chegou até lá, né? Agora ele come sozinho, se alimenta muito bem, se alimenta sozinho. Vou colocar no meu parecer descritivo. Tá, mas qual foi o processo? Qual foi o caminho? O professor teve essa mediação? Qual foi o caminho que a criança levou para chegar? Então, muita coisa eu posso contar naquilo que eu fazia tão genericamente, eu posso desmembrar, né, e tentar fazer esse registro de forma mais significativa. E aí, dentro disso, tem várias reflexões, né? Várias, infinitas reflexões, assim, de não expor a criança, de que conceito eu tenho quando eu quero contar que uma criança, às vezes a gente tem isso, né? Umas perguntas que sempre aparecem, mas como é que eu conto que a criança ela se expressa assim, né? De forma um pouquinho mais. Ela empurra. Como que eu conto? Ela tira o brinquedo de alguém. Então, assim, primeira coisa, que idade ela tem? Que conceito eu tenho sobre essa idade, sobre essa faixa etária, né? E outra coisa,
se eu quiser contar algum desafio da criança, eu estou contando o percurso, ou seja, eu estou contando a minha mediação. Às vezes eu quero contar sobre aquela criança, sobre algum desafio que ela tem, mas eu não conto o que que eu estou fazendo como professor. Então, assim, a criança, ela, ela não, ela resiste em se alimentar lá sozinha, ela já tem lá seus 4 anos, vamos supor, tá? E eu contei sobre ela em algum documento que a escola me pediu. Ok, mas o que que eu, como professora, estou fazendo com essa informação? Eu também preciso contar o que eu estou fazendo. Afinal de contas, o meu papel ali é acompanhar processos, acompanhar caminhos, né? Então, às vezes eu quero muito contar alguma coisa que me preocupa como professor, que eu tenho alguma ansiedade, e daqui a pouco eu não contei o que que a escola está fazendo, o que que eu estou fazendo com essa informação. Ó, o teu super-homem. Sim! Gente, vocês não devem estar entendendo. Eu tô arrumando o meu quarto, eu não tenho lugar pra fazer live. Então veio pro filho, o quarto do filho. Você deve estar amando, Adorei. né? O quarto do meu filho aqui com quadros dos super-heróis, porque eu não tenho lugar no meu quarto pra fazer. Mas em Não breve estou perdem, arrumando o meu quarto. não perdem um. Não perdem um. Aham, aham. Ai, mas é muito interessante, gurias, muito interessante pensar sobre isso, né? Exige um aprofundamento, né? Não é um assunto raso, não é uma escrita rasa, não é uma foto pousada que a gente está falando. São coisas que têm significado, que têm sentido, que conta, que te traz narrativas, né? A foto pousada, por exemplo, não te traz uma narrativa. A gente chama lá a criança, olha aqui para prof, e tira uma foto. Então, o que que eu tenho para contar sobre aquela imagem, né? Então, Eu acho que isso aos poucos, essa questão do registro das fotos foi bom de falar. Acho que a gente pode trazer até uma live depois falar sobre fotografia, isso é legal. E eu acho que isso está caindo muito, né? Que a gente fazia antes, né? A criança lá brincando, dá uma olhadinha para a prof, lá vão lá tirar isso, foto, né? Porque agora as pessoas estão, não sei se está entrando, a gente está internalizando isso. A gente tem que pegar aquele momento sem precisar ficar olhando para foto, né? E levar isso para as famílias também. Porque antigamente as famílias queriam ver o quê? Sorriso lindo, né? Do que a criança está fazendo. Mas não, agora as famílias também estão mudando esse olhar. De olhar aquela foto com aquela. Com o que a criança está fazendo no momento, né? Com aquela atitude que ela está tendo ali, com aquele momento de brincar, de troca. Quanta coisa a gente consegue ler numa foto, às vezes, de duas crianças brincando, né? e às vezes a foto não tem nem o rosto da criança, né, Dana? Às vezes são pés, Não mãos, precisa. é um Uhum. movimento que te conta tanto. O que que te conta? Conta do conceito de quem tirou a foto, né? Só vai Exato. tirar. Vai fazer uma imagem como essa, de uma imagem que conta algo sem ninguém nunca ter escrito, se aquele olhar daquele professor, daquele adulto, daquele educador, ele tinha o conceito de que aquilo ali é que era interessante para ser documentado, né? O movimento das mãos, as descobertas e tantas imagens que a gente vê aí, muito Verdade. significativas, né? Ai, Tem lindas, infinitas. lindas, é verdade. E pra gente ver como que Infinitas. como a criança tem isso, né? Deles fazer uma coisa tão linda. A gente que é apaixonada pela infância, né? E que pesquisa e tudo, meu Deus, tu olha aquele momento e fica encantado. Eu digo que não precisa nada de recursos para botar na foto. É só foto. Só foto. Exatamente. A foto limpa, sabe? Só aquela. Às vezes, vários professores colocam a publicação e colocam mil coisas, não precisa. Só aquela foto já diz tudo, né? Ali é muita coisa. Exatamente. Imagina tu fazer uma exposição com imagens que não contam nada, assim, escritas, né? Uma Escrita. exposição com fotos que a própria foto está contando o que está acontecendo ali. E Exato. aí, uma coisa interessante que eu estava pensando hoje, assim, imagina só se a gente faz essa sequência de fotos, não escreve nada e manda para as famílias para que elas tentem fazer o registro. Então, Mas, pensa quanta coisa a gente coloca dentro de uma caixinha. Portfólio tem que ser assim. As fotos ali, a fala do professor, né? Enfim, todas as outras organizações. Mas o que mais que a gente pode fazer com isso tudo? Então, nossa, infinitas possibilidades se a gente for pensar em registros, né?
fotos falam muito, fotos é um congelamento daquela situação que eu quero guardar, né? Que eu quero deixar guardado na memória. As pessoas são meio loucas, que a gente fala, vai devaneando, isso é devaneios, né? E as crianças olhando as suas próprias fotos e contando. Imagina, olhando aquela foto e explicando o que ela estava fazendo naquela foto. Ela vai contar. Então, Imagina deixa eu te contar. ela contar de outra criança que ela está vendo. Fotos de colegas, o que eles estão fazendo. Pode contar. Isso me aconteceu um dia, Dana. Eu precisava fazer naquele momento, né? Era uma orientação, enfim. Então, eu precisava fazer as descrições das fotos para portfólio, tá? Como eu tinha já muito isso em mim, assim, gente, como que eu vou relembrar coisas de 6 meses atrás, né? O que que eu fiz? As minhas crianças tinham 3 anos, 3 anos e meio. Pegava uma por uma, colocava todas as fotos, coloquei meu celular para gravar. E eles iam me contando o que acontecia ali, fotos Ai, deles, que né? amor. Que amor. Coloquei nesse portfólio as narrativas deles. Por quê? Porque eram reais. Por mais que aquela criança, e as pessoas, né, perguntaram, tá, mas eles lembravam? Gente, alguns lembravam, outros criavam na hora um Na repertório. hora, exatamente. E tá tudo bem, por quê? Porque é deles, né? O registro, a narrativa é deles, eles criaram, tá? Muito mais significativo do que eu tivesse criado ali alguma coisa, porque não lembrava dos 6 meses atrás. Então, eu acho que, de novo, né? O professor pode ser autor. Se alguém, por determinada situação, te dá uma orientação e aquilo talvez não seja o que tu vem pensando, repensando, né? Crie estratégias para mostrar que pode ser possível, né? Criar, mas aí isso tudo vai ter que ser significativo, fundamentado, né? Não é coisa assim aleatória. Então, Isso, foi importante tu falar também, porque acho que a gente também tem que ter a parceria da coordenação, da gestão da escola, né? Porque às vezes chega, nós como professores queremos ser autores, e aí chega uma escola que te barra no que tu quer fazer. E eu acho que aí sim tem que ter essa conversa, esse grupo que nem fala, essa formação para os professores, a gestão participar, entender, eu acho que também cada professor, né, que também traz, que todo mundo pode colaborar, acho que isso é muito importante também, né? Se alguém passa por isso, quiser colocar ali também. Todo mundo, imagina todo mundo participando do processo, né? O professor, as famílias também fazendo registro e tudo mais. Então, eu penso que isso é ter uma escola envolvendo a comunidade, né? Envolvendo todos, assim, que estão nesse processo. E aí, agora falando contigo, já me veio muitas ideias de fotos sem escrita, com outras pessoas compondo isso, assim. Então, eu acho que tem um texto ali, não consigo, não consigo ler. Vamos ver aqui, ó. Eu não sei, é Oliveira o sobrenome dela, igual o meu, também sou Oliveira. Colocamos as fotos dos bebês pelas paredes e também se reconhece, eles reconhecem a família, os amigos da sala, narram seu modo, apontando, olhando e sorrindo, ou até mesmo chorando quando vê a mamãe, queridos. A Lilian Vator, professora, autora e criança autora, narrativa de cotidiano significativo. Muito legal, Guria, essa participação de vocês. Autores, né? Todos têm condições de ser, né? Cada um no seu tempo ali, na sua especificidade, mas todos têm condições de ser autor desse processo. Eu acho que a gente precisa continuar, porque isso já iniciou, já tem muito movimento, mas a gente precisa continuar nesse caminho de refletir sobre o que a gente faz. Não é porque hoje eu faço um registro dessa forma que eu nunca mais eu vou olhar para outra forma de registro, né? Porque tá tudo bem, porque foi bem aceito, porque eu já me ambientei assim, mas a gente precisa ir caminhando e buscando e procurando assim possibilidades, né? A gente não pode parar no caminho. Ontem eu falava para as gurias do curso de coordenadoras. Éramos 32, eu acho. E aí, dizia para elas, gurias, a gente falava de projeto de investigação. Agora não dá mais para voltar atrás. Elas estão aí, elas vão lembrar. Não dá mais para dar um passo atrás. A gente já avançou, a gente não consegue mais fazer da mesma forma, né? A gente não consegue. A gente vai se transformando de uma forma. E aí, por mais que te apresentem ali aquelas possibilidades, não, mas olha só, sempre deu certo.
as crianças gostam e tal. Então, tu vem com o quê? Tu vem com a tua autoria daquilo que tu pesquisou no chão da escola, que isso é muito importante. Por isso que a gente fala tanto lá no Elas, né? Elas e o chão, porque são narrativas do cotidiano de quem está no chão. Quem está no chão da escola? O professor. E por que que o professor não está contando isso? Por que que o Exato. professor não está mostrando isso? Por que que o professor Uhum. não está unindo a teoria com Teve com alguém a que colocou aqui também, assim, que o contrário também já aconteceu, o coordenador querendo esse protagonismo do professor e o professor não aceitar. Então, isso também acontece ao contrário, né, Gurias? Também de... disso. A gente conversa muito também no curso de coordenadores, assim, que vai ter aquele professor que ele vai chegar com muitas coisas interessantes, que é aquele que busca, que procura, que chega com novidades, porque eu fiz um curso, porque alguém, né, peguei, comprei um Oh, livro, e aí ó vai o ter aquele. Tino! Oi, professor Altino, boa noite. Não aparece na rádio, não tem nenhum condições aqui. Eu vou ter aquele professor que busca e eu vou ter aquele professor que fica mais no silêncio, né? E é aquele professor que precisa ser instigado. Então, eu vou ter aquele que vai estar ali no movimento e eu vou ter aquele que vai estar mais afastado. Então, é um desafio também para a equipe diretiva, né? De poder, o coordenador, como sendo o formador do professor, ele vai ter que acolher aquelas informações que aquele outro professor está trazendo e também instigar aquele que não Sim, quer. e não desmerecendo, né, Cimeia, porque todo mundo contribui do seu jeito, da sua maneira, né? E que nem a gente fala para as crianças também, que cada um é diferente do outro, os professores também são. E isso faz parte da equipe, acho que a equipe é isso, né? São pessoas diferentes, não são pessoas iguais. Então tem aquele que vai contribuir de uma forma, aquele que contribui de outra, tem outro que é mais resistente, mas que aos poucos começa a se soltar e começa a ir trilhando seu próprio caminho, mas se inspirar também, né? Tem as inspirações. Ana, não é uma disputa, né? É, Não, assim como exatamente. uma tem o seu tempo, eu sempre digo para as gurias, a gente tem que cuidar o tempo, né, Dana? Não, eu tô aqui, ó, 8 minutos, cinco Vai, minutos. vai terminar, a gente já vai terminar. A gente agora só para o tempo da criança, do Eu adulto. não Por quero exemplo, terminar. às vezes eu quero contar lá, às vezes eu quero contar que a criança ela não modela com argila, tá? Por quê? Porque eu estou comparando ela com outra criança que modela. Mas quem é essa criança aqui? Talvez seja o primeiro ano dela na escola, ela nunca viu uma argila. E a outra já tem o acesso à argila desde lá dos bebês. Então, como que eu vou comparar uma à outra? Eu tenho que falar desta criança que está no processo de primeira né? Que é diferente da outra que já conhece, que já se aventurou em várias experiências, então ela já tem um outro conhecimento. Assim, o professor, né? Tem aquele professor que foi, que buscou, que teve encontros formativos, que encontrou gente pelo caminho, que deu a mão, que disse vamos lá, tem um outro caminho para seguir, né? Tem aquele professor que talvez não buscou, que talvez não teve as oportunidades, né? Mas isso é um grupo de pessoas vivendo naquele lugar, assim como um grupo de crianças. Então, é um desafio muito grande para quem está na gestão, né? Mas eu acho que faz parte, todo mundo cresce junto, assim, com essas questões. Estamos finalizando, gente. Não gostaria, ó, gostaria de falar mais, gostaria de escutar mais, mas a gente já está 4 minutos, daqui a pouco encerra, a gente não grava. Então eu quero agradecer primeiro, depois eu vou deixar a Cimeia terminar, finalizar com ela. Agradecer toda essa fala, eu acho que tu fala de uma forma assim poética, a gente fala de criança, acho que a gente se torna, né, com essa fala poética. Ajudou, acho que um monte, assim, as pessoas que também precisam escutar isso. Eu acho que a gente precisa conversar mais, sério, muito sério, eu acho que a gente tem que trazer isso mais. Eu acho que as pessoas têm que vir e conversar e falar e expor e se mostrar, eu acho também. Eu acho que as pessoas têm que aparecer. A gente estava falando sobre isso, né? A gente estuda tanto, as pessoas têm que mostrar. E as pessoas que estão vindo aqui são pessoas assim, que a Cimeia, que tem toda essa experiência, toda essa bagagem, que a gente precisa olhar, a gente precisa escutar. Então a gente tem que aparecer mais, sim. Muito obrigado, gratidão.
deixar o convite a todos. Terças e sextas, às 18 horas, a gente sempre tem uma fala, assim, de uma professora, de uma coordenação, de alguém que vai falar um pouquinho pra gente, né? Um pouquinho desse chão aí. Simeia, vou deixar os últimos minutinhos, um minutinho pra ti. Bruna, muito obrigada pelo convite. Gente, muito obrigada também. Eu vou falar sobre isso no encontro formativo sexta-feira que vem, se vocês quiserem, tá? Olhem lá na página também. Registro de uma professora, vou postar daqui a pouco, ainda não postei, tá? Mas vou postar daqui a pouco. Sexta-feira que vem a gente conversa e aprofunda mais sobre isso pelo aplicativo Zoom daí, tá bem? Mas eu agradeço a oportunidade. Eu gosto muito desse assunto, né? Vocês percebem que eu escrevo tanta coisa lá naquela página. Então eu gosto de conversar sobre isso. Não tô vendo nenhum. Não tô vendo. Ah, Obrigada, Cimeia. Muito obrigado. O pessoal, curtam a página, sigam a página da Cimeia, né? Ela tem registro de uma professora e que está ali no Instagram, tem no Facebook também. E aqui a gente continua sempre que tiver alguma coisa sobre cursos, a gente continua compartilhando. Tá bom? Muito certo. obrigada por tudo. Recadinho, Quem tá? Vai assistiu a deixar live, salvo. coloca lá algum recadinho, marca Convocar Infância, que daí a gente vai republicar lá também na nossa página, tá bom? Obrigada. Ótimo. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau.